Nobel Explica. Olá, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica, e nós estamos iniciando uma série de vídeos que fala sobre o movimento circular uniforme, um tópico bastante extenso da mecânica. Então, por favor, acompanhe hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre a velocidade angular. Bom, para ter uma noção da velocidade angular, eu gostaria que vocês comparassem agora o movimento circular que acontece nas condições 1 e 2. Está tudo dentro do script. Cada volta, para a gente classificar ou caracterizar um movimento circular uniforme, a gente tem uma primeira condição. Primeiro, que a trajetória ou caminho que a partícula ou o corpo executa seja circular. Então está vendo duas circunferências, as partículas acompanham as circunferências. A segunda condição importante é que cada volta seja executada sempre no mesmo tempo. Vocês podem acompanhar que, tanto na situação 1 quanto na situação 2, as voltas são executadas com tempos iguais. Só que um detalhezinho, são movimentos individualizados. Dá para se perceber que o tempo necessário para dar uma volta, o conjunto 1, é diferente do conjunto 2. Então, por isso, a gente vai definir uma grandeza física que ajuda a gente a entender a velocidade que acontece sobre a circunferência. Tá? Lembrando a vocês, na cinemática tradicional, a gente costuma avaliar a distância percorrida ou a posição em função do tempo. Se você puder perceber bem, ele sempre passa em cima da mesma posição. Então, acho que seria mais coerente definir a velocidade angular como sendo essa grandeza representada aqui, observem só. É a letra ômega do alfabeto grego, muita gente chama de W, né? Mas tem um certo cuidado, ela representa o ômega, né? E o que seriam esses dois termos? T é tempo, φ é ângulo, e o delta, na verdade, é o símbolo universal da variação. Então, significa que existe uma variação, o ângulo que a partícula, que o objeto descreve, né, que durante o movimento, está mudando. Então, é 0, 90, 180, 360. Quando se completa uma volta, a gente tem 360 graus. E o intervalo de tempo é o tempo que se gasta para isso. Então, sempre que você avaliar o ângulo que é percorrido pelo objeto em movimento, e agora olha a nossa preferência, em radianos. Ah, mas eu não sou muito fã, eu não sei trabalhar muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai dar umas dicas que vão facilitar a sua vida, ok? E o ΔT para a gente corresponde ao intervalo de tempo. Então, se eu divido o ângulo que ele percorreu durante o movimento pelo intervalo de tempo, nós temos a velocidade angular. Veja como é simples. Então, temos aqui um exemplo. Temos uma circunferência. Vamos marcar as posições de um objeto que vai se deslocar em cima dessa circunferência. Então, está vendo? Nós marcamos as posições como se tivesse feito um filme de exposição múltipla. A gente avaliou o movimento dessa partícula, né? E à medida que ela foi passando, a gente foi registrando a presença dela, ok? Digamos que nesse exemplo nós demoramos para sair do ponto inicial, que é esse aqui, até chegar no ponto final, que está logo lá em cima, um tempo de 2 segundos, tá certo? Para efeito de cálculo, vamos colocar um centro na circunferência, vamos medir, vamos aferir o ângulo. Como é um exemplo, na verdade, didático, vocês vão perceber que o ângulo que a gente vai utilizar é um ângulo inteiro. Então, nós temos aí um ângulo de 90 graus, percorrido pelo intervalo de 2 segundos. Então, para efeito de cálculos, veja, a velocidade angular ômega, o intervalo angular entre a sua saída e a sua chegada é de 90 graus, e o intervalo de tempo mencionado para ilustração é de 2 segundos. Então, olha os cálculos lá. 90 graus em 2 segundos corresponde, então, a 45 graus em apenas um segundo. Ou, se nós quiséssemos falar grau por segundo, né? 45 graus a cada segundo. Prático e tranquilo, mas vale a pena lembrar que nós trabalhamos sempre medindo em radianos esses ângulos. Então, por isso, a conta oficial, né, seria alguma coisa semelhante a essa. O ângulo de 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos. E o tempo oficial de 2 segundos. Se nós dividirmos π sobre 2 por 2, nós devemos obter π sobre 4 radianos por segundo. Ou π sobre 4 só, né? Muito bem. Agora você pergunta, ou melhor, tem uma certa dificuldade em trabalhar com essa conversão de graus para radianos, radianos para graus. Dá uma olhadinha nessa dica simples aqui. Nós temos aqui um relógio, e esse relógio é uma imagem belíssima, por sinal, porque ele, ao invés de ter os horários, né, o ponteiro dos minutos e dos segundos está presente. Mas os horários, ao invés de ser medidos em horas, né, são representações de ângulos. Então veja, nós estamos habituados ao ponteiro das horas, quando completar uma volta inteira ao redor, né, do relógio, ele ter feito um ângulo de 360 graus. 360 graus está representado aqui, ao invés do lugar de 12 horas, como sendo
2π radianos. Essa então é a base para a conversão de grandezas melhor, entre graus e radianos. E se eu tivesse, ao invés de ter dado uma volta inteira, em vez de ter feito os 360 graus e os 2π radianos, nós tivéssemos feito apenas meia volta? Então, meia volta corresponde a quanto? A metade de 360 graus, que é 180 graus. E 2π radianos, a metade disso seria apenas de π radianos. Dividimos esse fator por 2, ok? Eu acho que seguramente essa é a igualdade mais importantezinha. E se tivesse que memorizar, né, se organizar, meia volta sempre π radianos, ou seja, 180 graus, π radianos. Por sua vez, se eu pegar π radianos e dividir ao meio, vai ficar π sobre 2. A metade, evidentemente, de 180 graus deve ser 90 graus. A metade de 180 graus, seguramente 90 graus, é equivalente a π sobre 2 radianos. Dá uma olhadinha nisso daqui. Digamos que nós não conhecêssemos o resultado dessa igualdade. Se você tem em mente que esse termo aqui, que é π radianos, sempre corresponde a 180 graus, se você estivesse dividindo 180 graus por 3, certamente você deveria encontrar 60 graus. E assim nós podemos pensar e raciocinar para os demais. Veja, de novo, π radianos, 180 graus. 180 graus dividido por 4 dá quanto? 45 graus. Então é só lembrar da igualdade básica, que sempre π radianos convertido para graus corresponde a 180 graus, ok? Tudo bem? Gostaram da dica? A gente fala logo mais, a gente tem mais questões relacionadas ao movimento circular uniforme e a gente volta já já. Obrigado pela atenção, a gente se vê logo mais no Nobel Explica.